Pedimos que a Tua palavra fale conosco mais uma vez, como sempre tem nos falado, nos orientando acerca dos Teus planos para com a nossa vida. Em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Amados, nós estamos no penúltimo culto da gratidão de 2020, até porque próxima semana já é o final do ano, né? E nós estamos nessa semana que antecede a comemoração do Natal, do nascimento do Filho de Deus. E hoje nós temos uma palavra muito especial para a nossa vida, que nos fala sobre as pessoas fortificadas. E nada melhor do que falar sobre este grande homem chamado Abraão. Abraão é um exemplo claro e muito forte do que Deus tem na vida daqueles que servem a Ele, na vida daqueles que amam a Deus acima de todas as coisas. Abraão vinha de uma família idólatra, como nós sabemos e lemos sempre, já ministramos palavras sobre Abraão nesta igreja. Mas Deus aqui nesse texto de Gênesis 12, Deus separa 4 bênçãos para Abraão. A primeira bênção que Deus separa Abraão é um chamado. Quando no verso 1, Deus chama Abraão para sair da casa dele, da família dele, do meio dos amigos, para uma missão. A segunda bênção que Deus faz a Abraão está no verso 2 e no verso 3, que é quando Deus faz uma promessa a Abraão. A terceira bênção na vida de Abraão é quando, no verso 4 até o verso 9, quando Abraão obedece ao Senhor. Deus nutre no coração de Abraão uma vida de obediência. E a quarta bênção é quando Abraão, antes de chegar na terra que Deus havia prometido, passa pelo Egito. E lá no Egito, Deus dá livramentos a ele e toda a sua família. Quando nós abrimos esse texto sagrado de Gênesis 12, nós vemos aqui um homem que não sabia para onde ia, mas entendeu que a voz de Deus estava sobre ele. E todas as vezes que nós ouvimos a voz de Deus, Deus nunca nos dá por completo aquilo que nós precisamos saber. Deus nunca nos dá detalhadamente como iremos receber esta bênção. É tão interessante que Deus olha para Abraão e diz assim: Abraão, sai da tua casa, sai do meio da tua família, do meio dos teus amigos, porque você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Agora observe que Abraão não tinha mapa, Abraão não tinha um GPS, Abraão não tinha nenhuma trilha para chegar numa terra que nem ele sabia onde era. Isso aqui é a história de todos nós, né? A gente peregrina, nós somos como filhos de Abraão, filhos na fé de Abraão, peregrinos. Abraão vai para uma terra que Deus ia mostrar. Abraão não sabia o nome, não sabia como chegar, mas ele ouviu a voz de Deus. Isso aqui nos mostra o quanto nós precisamos ser como Abraão. Nós não sabemos como é o céu, sabemos que vamos para o céu. Sabemos o caminho, já estamos melhor do que Abraão, porque Jesus disse que é o caminho. Então Abraão nem sabia o caminho, nós já sabemos, nós já estamos na frente de Abraão. Então Abraão disse assim: para onde é que eu vou? Como é que eu faço para chegar lá? Qual o nome dessa terra? Nós estamos melhores do que Abraão, porque nós sabemos o nome da terra, nós sabemos qual o caminho, e nós sabemos o que devemos fazer para chegar nessa terra. É exatamente isso que nós estamos fazendo aqui nesta noite, recebendo as coordenadas espirituais para chegar na terra santa, pelo caminho chamado Jesus, para morar com nosso Deus o Pai. Só que a lição que nós tiramos desta palavra, nesta noite, é que Deus chama a Abraão, e Abraão recebe esse chamado. É para você entender, é como se eu olhasse aqui para o irmão, aqui o Tiago, que está sentado aqui na frente, e eu dissesse assim: Tiago, vem cá, Tiago. E ele nem ouvisse. Não vou dar ouvidos ao pastor, não. Aí de repente eu chamo o outro irmão ali, sei lá, o Ricardo, vem cá. E o Ricardo: sim, pastor, estou aqui. Tem pessoas que ouvem o chamado de Deus e não atentam,
tem outros que ouvem e obedecem. A diferença entre os dois aí chama-se obediência. O problema maior de ouvir a voz de Deus, tem problema em ouvir a voz de Deus, pastor? Tem. Às vezes a gente quer ouvir a voz de Deus, e quando a gente ouve a voz de Deus, a gente pensa que a voz de Deus só nos dá o bônus, coisas boas. Pastor, na verdade a voz de Deus traz coisas ruins? Não é coisas ruins, são coisas dolorosas. Porque Abraão teve que deixar a casa dele, a família dele, os amigos dele, uma ordenança de Deus, e foi peregrinar, sofreu. Uma das coisas que nós não atentamos quando nós aceitamos a Jesus, é que nós pensamos que ser crente, servir a Deus, é uma missão fácil. Ah, você crente, você servir a Deus, está tranquilo, não vai acontecer nada. Não. Entenda que Jesus nunca nos prometeu que nós não passaríamos por problemas. No chamado de Deus a Abraão, Deus não diz assim: Abraão, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, não vai ter sofrimento nenhum. Pelo contrário, Abraão sofreu muito. Quando ele chega no Egito, ele teve que dizer que Sara, a mulher dele, era irmã dele, para que os egípcios não tomassem ela como mulher. Olha o sofrimento desse homem, olha a agonia deste homem. Nós sofremos agonias, nós sofremos angústias, nós passamos por problemas. Isso aqui, Deus continua no controle de todas as coisas. Não significa que nós não temos a oportunidade de servir a Deus e contar os nossos problemas. Todos nós aqui temos um problema. Se eu pedir para levantar a mão quem tem problema, todos nós levantaremos. A questão é que este problema está entregue nas mãos de Deus ou está nas minhas mãos? Nas minhas mãos significa que eu sou incapaz de resolver qualquer problema, porque eu não tenho capacidade para nada. Nas mãos de Deus significa que eu terei capacidade para resolver, porque é Deus que tem a capacidade para resolver aquilo que eu não sei resolver. Por isso que Abraão andava de fé em fé. Por isso que ele foi chamado de o pai da fé. Porque todas as vezes que ele passava por guerras, passava por problemas, passava por angústias e adversidades, ele orava a Deus e dizia: Deus, eu confio em ti. Eu sei que tu tens os teus propósitos, os teus desígnios. Estou sofrendo, estou angustiado, mas eu sei que tudo está no teu controle. O que importa neste momento não é a nossa capacidade intelectual, não é o nosso poder aquisitivo. O que importa nesse momento é sabermos que Deus está e sempre estará no controle de todas as coisas na nossa vida. Por isso que Abraão ouve o chamado. E o que acontece para quem ouve o chamado? Quem ouve o chamado de Deus recebe a promessa. Se Abraão não tivesse ouvido o chamado de Deus, ele não teria recebido a promessa. Porque a promessa de Deus é um bônus, é um prêmio, é uma bonificação. Para quem? Para quem ouve a sua voz. Deus não faz promessas para pessoas desobedientes. Deus só fez uma promessa a Abraão porque ele ouviu e obedeceu. Olha como isso é interessante. Abraão não conhecia Deus, Abraão nunca viu Deus, mas a primeira vez que Abraão ouve Deus, ele obedece. Às vezes a gente está na igreja há 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quantos anos você é crente, serve a Deus. Quantas vezes você já ouviu a voz de Deus e você não obedeceu? Quantas vezes você já esteve sentado ouvindo a palavra de Deus e você nem obedeceu? Abraão, a primeira vez que ouve a voz de Deus, ele obedece. O que chamou a atenção de Deus na vida de Abraão foi essa rapidez na obediência. Abraão não tinha intimidade com Deus, Abraão não tinha aceitado a Jesus, Abraão não era batizado nas águas, Abraão não era membro de igreja, Abraão nunca tinha assistido um culto. Mas quando Deus fala, sabe o que Abraão diz? Eis-me aqui, fala, Senhor. Essa é a atitude do crente que recebe a promessa. Essa é a atitude do servo de Deus que recebe a bênção. Quando Deus fala, Ele diz: fala que o teu servo ouve. Estou pronto para atender, estou pronto para obedecer, estou pronto para receber. Porque só recebe promessa de Deus quem confia, quem ouve e quem coloca em prática a missão que Deus lhe confiou. Promessa. E qual foi a promessa que Deus deu a Abraão? Está aí no verso 2 e verso 3. Coloque no telão para os irmãos lerem. Olha a maior promessa que Deus faz a Abraão. Esta promessa aí está sendo cumprida até hoje.
farei de você, Abraão, uma grande nação, e vou abençoar você. E aí Deus faz algo com Abraão, que às vezes nós evangélicos, nós temos um certo tabu com esse negócio, né? Olha o que Deus diz: Abraão, eu vou fazer famoso o seu nome, e você será uma bênção. Quem está tornando Abraão famoso aí na Bíblia aí, foi Deus. Não foi Sara, não foi o pai de Abraão, não foi a família de Abraão, foi Deus. Abraão, eu tornarei o seu nome famoso e você será uma bênção. Isso é tão interessante que Abraão, ele é famoso nas 3 maiores religiões do mundo: cristianismo, judaísmo e islamismo. Porque todas as 3 religiões chegam ao consenso que Abraão é o pai da fé. Os judeus têm consciência que Abraão é o pai da fé, o pai de Isaac. Os cristãos, que somos nós, evangélicos e católicos, têm consciência que Abraão é o pai de Isaac e o pai da promessa. E os islâmicos, os muçulmanos, eles têm ciência que Abraão é o pai da fé, mas é o pai de Ismael, que na verdade não está mentindo. Então 3 religiões professam o nome de Abraão como o pai da fé. Olha o que Deus faz com Abraão. Um homem que viveu há praticamente aí quase mais de 6.000 anos. De Adão até hoje nós temos 6.000 e poucos anos. Então Abraão está lá 6.000 anos atrás. Nós estamos no ano de 2020 falando de um cara, de um homem que eu não conheço, você não conhece, mas Deus diz: eu vou tornar teu nome famoso. Um cara que a gente não sabe o CPF, não sabe RG, não tem rede social, não tem nada, mas nós estamos falando o nome dele. É exatamente isso que Deus faz com aqueles que servem a Ele. Deus não depende da rede social, Deus não depende da mídia, Deus não depende de dinheiro, Deus não depende de riqueza. Quando Deus quer levantar alguém, Ele tira da lama e coloca no pódio para que o nome do Senhor seja exaltado. Deus olha para Abraão e faz outra promessa, porque o Deus de promessa é um Deus que cumpre. Uma coisa é você fazer uma promessa, eu fazer uma promessa, outra coisa é Deus fazer uma promessa. A promessa de Deus chama-se decreto. Quem é que faz um decreto? O rei. Quando a rainha da Inglaterra faz um decreto, diga-se que neste dia eu estou levantando fulano de tal para ser um cavaleiro da rainha. Pronto, é um decreto, não tem quem derrube o decreto da rainha. Deus é rei. Então a promessa de Deus não é uma promessa humana como nós fazemos. É um decreto. E o decreto, a ordem, a promessa que Deus faz a Abraão é essa: ó, eu vou abençoar quem te abençoar. Agora quem te amaldiçoar, eu vou amaldiçoar. Isso aqui não é Deus dizendo: quem te amaldiçoar, Abraão, será amaldiçoado. Não, Deus está dizendo: eu vou amaldiçoar. A maldição está vindo de Deus para quem amaldiçoa Abraão. Isso aqui é tão forte que Israel é a cidade de Abraão, o pai da fé. O túmulo de Israel, de Abraão, está lá em Israel. Isso é tão interessante que Israel simboliza Abraão. Todas as nações do mundo que tentam destruir Abraão, Israel, a cidade santa, Jerusalém, não conseguem. Nações se levantam para destruir Israel e não conseguem. Eles lançam mísseis sobre Israel e não conseguem destruir. E engraçado que as nações que abençoam Israel são nações abençoadas. Os povos que abençoam Israel são povos abençoados. Os servos de Deus que amam Israel são abençoados. Porque a palavra de Deus está dizendo: eu vou abençoar. Deus dizendo: quem colocar a mão e orar por Israel, tenha certeza que receberá a bênção de Deus. Por isso que nós oramos por Israel. Israel é a cidade santa. Jerusalém é a cidade santa. Por isso que eu e você, nós oramos: Senhor, abençoa Israel, guarda aquele povo, guarda aquela nação. É a nação santa, escolhida por Deus, onde Jesus nasce, onde Jesus nos apresenta o reino de Deus, o reino dos céus. E nós que somos aqui, os gentios que estamos aqui, ó, nós nem conhecíamos esta palavra. Fomos alcançados pela misericórdia de Deus, que é Jesus Cristo na nossa vida. Nós éramos para ser mortos, ir ao inferno, nunca conheci a graça e a misericórdia de Deus. Mas um dia o amor de Deus nos alcançou por amor a Abraão, através de Jesus Cristo, Filho de Deus. Somos abençoados por Ele.
E aí o que acontece? O nome de Abraão ainda era Abrão. Deus muda o nome de Abraão, que era Abrão, muda de Abrão para Abraão, acrescentando o nome dele, porque naquela época o nome era muito importante. Abraão tinha um nome de Abrão, de idólatra, de pecador, de homem que não servia a Deus, de homem que não amava a Deus. E Deus diz: não dá certo, Abraão, eu vou mudar a tua história. Observe que quando nós nos entregamos a Jesus, Ele vai mudando a nossa história. Observe que quando nós entramos na casa de Deus e começamos a ter um novo comportamento diante do Senhor, mediante a sua palavra, Deus vai mudando a nossa história. Deus vai nos dando uma nova trajetória de vida. As pessoas olham para você e dizem: essa pessoa agora é uma pessoa de bem, essa mulher é uma mulher casada, honesta, direita, esse homem é um homem de bem, porque Deus vai mudando a nossa história, assim como fez com Abraão. Isso aqui já era o início do cristianismo, porque observe que quando Jesus chega e começa a realizar milagre na vida das pessoas, todas as pessoas tinham um padrão de vida antes de Jesus e outro padrão de vida depois de Jesus. Antes de Jesus, viviam no fracasso, na derrota, na tristeza, na angústia. Depois de Jesus, a história começa a ser mudada. Isso é tão importante que a história do mundo se divide em aquelas duas letrinhas: AC, DC. Antes de Cristo, depois de Cristo. É exatamente o que acontece com quem serve a Jesus. Você e eu temos uma história antes de Cristo e depois de Cristo. Antes de Cristo, pecador. Depois de Cristo, um santo. Antes de Cristo, um idólatra. Depois de Cristo, um servo do Deus vivo, o unigênito, o único Deus que está sentado no trono. E servimos a eles através de Jesus, o seu Filho amado. Diga comigo bem forte: a minha história tem dois tempos. Diga: antes de Cristo e depois de Cristo. Essa é a nossa trajetória. Observe que o cristianismo é fundado já aqui, através de Abraão. Isso é tão interessante que lá em Gálatas 3:8, Paulo refere-se aí como se fosse Jesus Cristo. Olha aí: prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, nós, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. E às vezes a gente não valoriza a história de Abraão, mas nós somos alcançados porque Deus falou primeiro com Abraão a respeito da fé. Por meio de você, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas. Deus fala através da escritura que justificaria nós, pela fé. Então, porque Abraão creu sem nunca ter visto, nós estamos agora na mesma situação. Cremos Deus sem nunca ter visto. Jesus ressuscita, vai se encontrar com os discípulos, e Tomé pede para pegar nas feridas, nas mãos, nos pés, aqui na sua lateral, onde o soldado coloca a lança. E aí Jesus olha para Tomé e diz: Tomé, bem-aventurado não é você, que você está vendo, está crendo. Bem-aventurados são aqueles que nunca me viram e creram que eu sou filho de Deus. E é aí que seremos abençoados. Continua Gálatas 3:8. Gálatas 3:8. Aí a promessa já está no Novo Testamento, já não está mais no Antigo Testamento. Já está na nova aliança que Deus faz conosco. Através de quem? De Paulo, pregando a palavra, anunciando a promessa que Deus fez a Abraão, mas agora em Jesus. Tipificando a promessa de Abraão em Jesus. Aí agora a promessa não vale só para Abraão. Diga comigo: a promessa de Deus é para a minha vida. Aí o que acontece? Que promessa é essa que Deus prometeu a Abraão e prometeu a mim e a você? Essa aí, por meio de você, todas as nações da terra serão abençoadas. Aqui não significa nações, países. Aqui são famílias. A sua vida é um canal de bênção. Aonde você estender as mãos e orar, será abençoado. Se você orar pelo seu vizinho, pelo seu parente, pelo seu amigo, seu irmão, aonde você orar, a promessa de Deus que está com você vai alcançar em quem você estender as mãos. Você pode aplaudir bem forte comigo e dizer assim bem forte: diga assim: eu tenho a promessa de Deus.
Quem está entendendo a palavra, diga amém. Por isso que esta promessa é feita a Abraão, em Jesus é feita a cada um de nós, mas por causa de uma atitude de Abraão, e que precisa ser a nossa atitude. Coloque Gênesis 12 e 4. Gênesis 12 e 4. Abraão, ainda era Abrão o nome dele, partiu Abrão, como Deus lhe ordenara, ou seja, a ordem de Deus. Abraão não foi, e já era um velho, a expressão da palavra, 75 anos, né? Porque uma coisa é você ter 20 anos e dizer o seguinte: pastor, Deus falou comigo que eu tenho que ir embora para os Estados Unidos. O que é que a gente vai dizer? Rapaz, você é muito novo, você não tem maturidade, você não sabe o que está falando. Você sabe o que é morar numa terra distante? Isso é complicado, rapaz. Amadureça um pouco mais. Outra coisa é você ter 75 anos de idade, sua família toda estruturada, toda organizada, e você chegar e dizer: pastor, eu estou indo embora. Para onde? Rapaz, Deus falou comigo, disse que eu pegasse um avião aqui no aeroporto e ia dizer para onde é que eu ia. O que é que a gente diz? Esse cara é louco, nessa idade não amadureceu. Foi exatamente o que a família de Abraão disse. Terã, o pai de Abraão, olhou: Abraão, você está louco, Abraão? Você está com 75 anos, rapaz, você é praticamente meu sócio, você está comigo aqui nessa fábrica de ídolos. Como é que você diz que vai embora para um Deus que você não sabe quem é, para uma terra que ele não te disse e não sabe nem a rota? Deus disse: Abraão, sai daí. Abraão ouviu, obedeceu a voz de Deus, mas falhou numa coisa. Partiu Abraão, como o Senhor lhe ordenara, e Ló, o seu sobrinho, foi com ele. Deus mandou Abraão levar Ló, sim ou não? Não. Tem coisas que a gente obedece na íntegra, tem coisas que a gente não obedece e fica ali uma coisinha que às vezes complica lá na frente. Quando Deus faz uma promessa para você, a promessa não é para o teu amigo, para o teu irmão, para a tua prima, para o teu primo. Se Deus te deu uma ideia de abrir um negócio próximo ano, não é para você estar contando, chamando teu primo, teu tio, teu sobrinho: ei, vamos abrir comigo? Não. Aqui claramente Deus está desaprovando sociedade. Pastor, tem alguma coisa a ver com o texto? Claro que tem. A promessa era de Abraão, Abraão chama Ló para dividir a promessa. Entenda que a promessa é sua, você pode até abençoar as pessoas depois que você for abençoado, mas a promessa que Deus fez para a sua vida, você não pode dividir a promessa. Você pode até dividir a bênção. Pastor, Deus me abençoou, me deu uma empresa, eu vou colocar como funcionário, como gerente, meu primo, meu irmão, meu sobrinho, tudo bem, é teu funcionário, teu sócio não. A bênção é tua, não é do teu pai, da tua mãe, teu primo, teu sobrinho, teu amigo, tua amiga. Para com isso. Para de querer dividir a bênção que Deus tem com os outros. A bênção é tua. A falha de Abraão, primeiro ele obedece, segundo ele diz: não, eu vou levar meu sobrinho. Lá na frente deu uma confusão tão grande de Abraão e Ló, por causa dos pastores de ovelhas que eles tinham, que deu uma guerra. Aí Abraão disse assim: Ló, segue o teu caminho, que eu vou seguir o meu. Se tu escolher a esquerda, eu vou para a direita. Se escolher a direita, eu vou para a esquerda. Que coisa, rapaz. Para que essa guerra? Não era uma guerra que Abraão tinha recebido de graça. Tem guerra que a gente entra de graça. Tem guerra que você entra porque você deixou de ouvir a voz de Deus. Tem guerra que você entra aí porque você deixou de obedecer a promessa por completo. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, eu estou chamando você. Saia da sua casa, da sua família, do meio dos seus amigos. Eu tenho uma promessa para ti. Abraão, vamos Ló comigo? Ló aqui às vezes não significa pessoas. Ló às vezes significa alguma coisa que você tem que está atrapalhando você de receber a promessa de Deus. Tem algumas coisas na sua vida, na minha vida, na nossa vida, que estão impedindo a promessa de Deus. A gente sabe o que é. Esse Ló aqui não significa uma pessoa, significa uma ação sua, uma forma de viver, uma prática de vida, um pecado que você esteja praticando. Esse é o seu Ló. O Ló que está dizendo assim: rapaz, eu vou perturbar você até você não receber a promessa de Deus. Abraão não recebeu a promessa de Deus até que ele estivesse só. Porque Deus tem promessa para a nossa vida, mas Deus quer estar sozinho conosco.
Porque o papo de Deus com a criatura, a conversa de Deus conosco, é uma conversa individual. Deus ama quando a gente fala com Ele sozinho. É bom orar na igreja, é maravilhoso. É essencial? É salutar orarmos juntos? É bíblico. Mas a melhor oração que Jesus ensinou é aquela: entra no teu quarto em secreto e fala com teu Deus. É Jesus dizendo, Ele quer ter uma intimidade, quer ter um divã com você, quer ter um momento só você e Deus, sabe? Tem coisas que não vale a pena você conversar com ninguém, tem coisas que vale a pena você sentar com Deus no quarto e dizer: Deus, é o seguinte, o negócio está complicado, está apertado, não sei mais a quem recorrer. E Deus vai dizer: você recorreu à pessoa certa, porque somente eu sei resolver o teu problema. Diga comigo: só Deus pode e sabe resolver o meu problema. Isso é normal na nossa vida. A gente quer que as pessoas resolvam os nossos problemas. Só que tem problemas, escute o que eu estou dizendo, ó. Tem problema que Deus permite o problema na nossa vida. Para quê? Para que Deus resolva o problema. E quando Deus resolve, a gente tem que ter a consciência de uma coisa: na hora do testemunho, como é que a gente conta? Irmãos, pensa no testemunho. Estava tudo fechado, tudo parecia dar errado, não tinha solução, não tinha alternativa, mas o meu Deus entrou com providência, e o meu Deus resolveu a minha causa. A glória vai ser sua ou de Deus? Então o problema que Deus coloca às vezes na nossa vida com a permissão dele é para que ele receba a glória. Só que Deus só vai receber a glória na nossa vida quando eu e você tivermos humildade para entender isso aqui. Às vezes eu vejo pessoas que não exaltam a Deus, sabe por quê? Porque não conseguem entender que é Deus que está trabalhando. Aí a gente confia, como eu vi domingo lá na sede, eu estava pregando, no final do culto, fui apresentar uma criança, e a mãe trouxe, ela e o pai trouxe a criança, uma recém-nascida, tinha uns 6 meses mais ou menos, linda menina. E a menina nasceu 22 semanas, dá quantos meses? 22 semanas de gravidez, dá quantos meses? 5. Pois a menina nasceu com 5 meses. E os médicos disseram: ela não vai nem sobreviver. Porque tem um problema com ela, que eu não lembro agora, uma palavra médica, que diz assim, ó, tem um problema com ela aqui, que por causa desse problema, ela não vai sobreviver. A gente vai colocar na incubadora aqui, e vai ficar alguns dias, e você fica esperando a morte dela para enterrar o corpo. Os pais se desesperaram, a mãe ficou angustiada. E o que acontece? Quem é que resolve? Quando os médicos dizem que não há mais saída, Deus chega e diz assim, ó, deixa eu dizer um negócio para vocês. Deus dizendo: eu sou o dono da vida, então vem cá, vai ser resolvido assim. Domingo eu estava apresentando a criança lá na igreja, que os médicos disseram que a criança ia morrer, e Deus disse: quem dá a última palavra sou eu, porque eu sou o dono de tudo. Agora a gente acha bonito o testemunho dos outros, né? É lindo, né? Te diz: oh glória, aleluia. Quando testemunha com a gente. É bom contar testemunho dos outros. Eita, irmão, Deus fez grandes coisas com aquela irmã, grandes coisas com aquele menino, grandes coisas com aquele homem. Agora quando você está na prova, a prova é prova. A prova você fica olhando assim. Tem um dia que você olha: Deus, como é que está esse negócio aí, Deus? E Deus fica calado. O pior momento da prova, sabe qual é? É quando Deus fica calado. E às vezes você diz assim: ah, pastor, Deus prova o pastor de forma diferente. Dá até vontade de rir um negócio desse. Ei, meu amigo, pimenta, diz o livro de Eclesiastes, que pimenta nos olhos dos outros é açúcar. Esses dias um irmão daqui da igreja, um obreiro, mandou uma mensagem para mim no WhatsApp: pastor, ou vontade de desistir, estou passando um problema grande. Eu nem respondi o elemento. Eu nem respondi. Eu disse: cara, tu quer saber o tamanho do meu problema?
Não, então pronto. Fica com o teu que eu fico com o meu. E às vezes eu vejo o crente chegando na igreja com um problema porque está devendo alguma coisa, porque tem uma guerra, porque tem uma coisa, outra ali. Eu digo, rapaz, que coisa. Será que o mesmo Deus que eu sirvo não é o Deus que você serve? Será que o mesmo Deus que resolveu causas grandiosas, problemas grandiosos na Bíblia, com homens que estavam à beira da morte, será possível que não é o mesmo Deus que eu e você nós servimos? Será que o mesmo espaço que eles tinham para orar a Deus, para se dirigir a Deus, nós não temos? Pelo contrário, nós temos mais liberdade de falar com Deus, porque antes eles tinham que entrar, falar com o sacerdote. Agora você não precisa falar comigo não, você pode orar na sua casa, você pode orar no seu quarto, você pode orar dentro do carro, aonde você estiver. Entenda, o véu do templo foi rasgado, você não precisa mais pedir acesso a Deus, você simplesmente ergue o olhar para os céus e diz: Deus, eu estou precisando de Ti, estou angustiado, estou cheio de problemas. E Deus diz: fica tranquilo, porque eu sou teu Deus, eu sou teu Pai, e eu darei a última palavra para que o meu nome seja engrandecido na tua vida. Qual foi esta arma que Abraão usou para vencer a sua guerra? A obediência. Ele obedeceu. Ah, mas ele desobedeceu porque levou Ló. Foi. Depois ele caiu em si e disse: espera aí, agora que eu entendi. Nós precisamos ter esse entendimento. Às vezes nós demoramos para deixar a ficha cair. Deus falando, Deus mostrando, e a gente fica assim: poxa vida, eu estou enfrentando uma guerra espiritual. E eu descobri que era espiritual, vim descobrir um dia desses. Acredita? Um dia desses, porque até então eu pensava que era uma guerra humana. Mas eu descobri que era uma guerra espiritual. Por quê? Porque uma irmã conversando comigo, essa irmã não me conhece, nunca estive com ela, e esse
somente por aquele espaço de tempo que você se consagrou e fez um propósito com Deus. Por exemplo, você chega, Deus, eu vou fazer um propósito de 7 dias de oração e jejum e consagração. Pronto, 7 dias em que você ora, que você jejum até um horário específico e que você se consagra o quê? Se separando daquele momento que você gosta de assistir. Estou dando aqui um exemplo, né? Isso não está na Bíblia, presta atenção. Isso aqui é um exemplo. Então você pode, poxa, eu vou me abster disso aqui, vou me renunciar nisso aqui durante esses dias. Aí você ora, jejum, porque oração e jejum serve para uma coisa, para o seu fortalecimento. Por quê? Porque no jejum eu mortifico a carne, ela fica com fome, fica fraquinha, mas o espírito fica forte, porque Deus está vendo a sua renúncia para ser fortalecido. E às vezes a gente pensa assim, pastor, minha empresa está passando um problema, eu vou fazer um jejum. Não tem nada a ver, você está passando fome. Pastor, eu estou devendo um cheque, vou fazer um jejum. Você está passando fome pelo cheque, não está valendo nada. Jejum não é para pagar conta, para comprar carro, para arranjar casamento. Jejum é para você se santificar, para você estar separado e você se fortalecer. Deus vai olhar e vai dizer o seguinte: como Ele mortificou a carne, eu vou fortalecer o espírito dele. Serve para isso. Quem está entendendo, diga amém. Então jejum, oração, consagração e o que? Leitura da palavra. Irmão, você pode estar angustiado, no ápice da angústia, da tristeza, da solidão. Se você pegar a palavra, eu vou abrir de forma aleatória aqui a Bíblia no Salmo, vou abrir um Salmo aqui, olha, específico, pronto, deixa eu ver, um Salmo aqui, pronto, abri. Qualquer Salmo que você abrir, olha o Salmo 20 que eu abri aqui. Que o Senhor te responda no dia da angústia, que o nome do Deus de Jacó te proteja, do santuário te envie ajuda e de Sião te sustenha, que recorde tuas ofertas e manjares e aprecie o teu holocausto, que te dê, que o teu coração deseje e realize todos os teus planos. Saudaremos a tua vitória com brados de alegria e ergueremos as nossas bandeiras em nome do nosso Deus. Que o Senhor atenda os teus pedidos. Agora sei que o Senhor dará vitória ao seu ungido. Dos seus santos céus lhe responde com poder salvador da sua mão direita. Alguns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Aleluia. É impossível Deus não falar com você, porque é a palavra de Deus. Abri agora e Deus falou para mim. Uns confiam, eu aprendi esse versículo quando eu era criança. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus. O que é isso aqui? Eu estou confiando naquele irmão, estou confiando naquela irmã, eu estou confiando naquela situação, estou confiando naquilo ali. E Deus diz: não confia não, rapaz, sou eu que estou contigo. Ou você confia em Deus, ou você vai ficar angustiado confiando no homem. Quem está entendendo, diga amém. Então diga comigo: a minha confiança está no Deus da minha salvação. Aí o verso 8, para encerrar o capítulo, o Salmo 20. Eles, quem? Eles vacilam e caem. Nós, porém, nos levantamos e ficamos de pé. O Senhor concede vitória ao rei e responde-nos no dia em que a ti clamamos. Ou seja, não tem como a gente não se fortalecer. No dia que você estiver mais angustiado, eu vou te dar agora uma receita bíblica. No dia em que você estiver muito angustiado, você vai pegar a Bíblia. Agora não vai pegar assim, vou abrir no escuro, pastor. Vou abrir, para ver o que é que dá. Que nem o irmão estava angustiado, aí de repente, meu Deus, eu vou abrir a Bíblia aqui, e o que Deus mandar eu fazer, eu faço. Quando ele abriu, aí abre lá, coloca uma corda no pescoço e pula do penhasco. Jesus falando, né? Então não é assim. Para. Senhor, estou angustiado, quero ler a palavra. Vou encostar aqui no meu quarto e vou abrir aqui um salmo. Aí vai ler um salmo. Aí você lê o primeiro, o segundo, o terceiro. Daqui a pouco você já leu 10 salmos. Aí quando terminar, sabe o que vai acontecer? Você vai se levantar e vai dizer: quer saber de uma coisa, rapaz? Deus acabou de falar comigo. Porque às vezes a gente quer Deus falando com a gente: ô pastor, eu quero saber onde é que tem uma irmã de oração.
Pastor, eu queria uma profecia para mim. Pastor, eu queria uma palavra de vitória para mim. Pastor, onde é que eu encontro um irmão de oração para profetizar para mim? Está aqui. Irmão, todas as vezes que eu busquei profecia, sabe onde eu encontrei? Na palavra de Deus. Porque aqui eu tenho certeza que é Deus que está falando. Se eu for na casa de uma irmã, de um irmão, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor está sujeito ao profeta. O profeta pode se achar ali, olha, Deus mandou te falar uma coisa, e nem é Deus. Ele está usando o nome de Deus em vão. Então é mais certo, mais correto, você pegar a Bíblia e dizer assim, eu vou ler a Bíblia, Deus vai falar comigo. Deus fala ou não fala? Fala. Então, Abraão, ele obedeceu à voz de Deus, largou Ló. Depois que Abraão mandou Ló ir embora, partir para o caminho dele, sabe o que aconteceu com Abraão? A promessa começou a se cumprir. Por isso que hoje, quando nós oramos, como é que a gente ora? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sabe como é que os judeus oram? Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Tirando os muçulmanos que dizem o Deus de Abraão, de Ismael, porque é outro filho de Abraão. Mas, olha aí a bênção de Deus sobre a família, as nações, o mundo. Nos alcançou. Então eu preciso, vou encerrar minha palavra nesta noite para a gente orar. Eu preciso entender que a chamada de Deus é onde tudo começa. Eu só vou receber a promessa de Deus se eu ouvir o chamado de Deus. Quantas das vezes eu já subi nesse altar com vontade de pregar uma coisa e Deus fala no meu coração, prega outra coisa porque eu estou querendo falar para aquele irmão, para aquela irmã. Aí você diz assim, o que é que o pastor está pregando hoje, hein? Está sendo nada para mim. Eu já fui para culto em que Deus estava o pastor estava pregando, o meu pastor pregando, outro pastor pregando. Eu disse, há pouco que esse pastor está pregando? Está servindo nada para mim. Eu já disse isso uma certa vez. E hoje, quando eu passo por situações complicadas, eu digo, aquela mensagem foi para mim. Talvez você esteja sentado, ouvindo essa palavra hoje, dizendo assim, o pastor hoje não está sendo usado por Deus para mim não. Não, você vai segurar isso aí. No dia da adversidade você vai lembrar, eu lembro que o pastor falou sobre as armas que Abraão usou, as armas que Jesus usou. Eu lembro daquela mensagem. Olha a importância de você vir à igreja, porque você está aqui recebendo as táticas de guerra, recebendo aqui as oportunidades para receber de Deus a promessa de Deus. Você vai sair daqui hoje com a promessa de Deus. Que promessa? Você está obedecendo. Deus tem promessa para a sua casa, tem promessa para a sua família, tem promessa para a sua vida, só que esta promessa só vai chegar mediante a sua obediência. E quando, para encerrar, Deus diz, Abraão, farei o teu nome famoso. Deus estava dizendo assim, Abraão, vão lembrar de você daqui a 6.000 anos. As pessoas lembrarão do nosso nome. Vão lembrar, pastor, do meu nome? Vão lembrar. Porque se Deus está com os seus filhos, e eu creio que está, eu tenho convicção e fé que Deus está com os seus filhos, sabe o que vai acontecer? Deus vai ser honrado no nosso nome. Pastor, mas mancharam o meu nome. Pois é, não tem problema. Não há mancha no seu nome, na sua vida, que Deus não possa tirar. Não há história destruída, história de derrota que Deus não possa reverter. Não há caso perdido que Deus não possa retirar esse espírito de derrota e colocar um espírito de vitória. Ou nós cremos em Deus, ou nós estamos perdendo tempo na igreja. Eu nunca perdi tempo na igreja. Em 10 anos que eu ministro a palavra nesta igreja, eu nunca perdi tempo. Teve culto que eu pregava aqui, Deus estava falando para você, estava falando para mim. Teve culto que eu vi a igreja às vezes nem aplaudir, mas Deus estava falando sozinho para mim aqui em cima do altar. Eu nunca perdi tempo. Hoje eu tenho convicção, eu tenho certeza, eu tenho fé do que Deus tem para realizar na nossa vida. E o inferno inteiro não vai impedir o agir de Deus na nossa vida. Oh Deus, Senhor, Tu conheces a nossa vida, Tu conheces, Senhor, a nossa trajetória.
Pai, tu conheces os teus planos para com a nossa vida. E assim como lemos a tua palavra nesta noite, nós nos encontramos na tua casa com o mesmo sentimento que Abraão teve, de fidelidade, de obediência, de retidão e justiça. Senhor, nós queremos neste momento externar o desejo do nosso coração, para que as nossas angústias e as nossas dores sejam retiradas da nossa alma, para que possamos, Senhor, sentir a paz que excede todo entendimento. Pedimos a tua bênção sobre a nossa vida, pois tu sabes de todos os planos que o inimigo tem escrito, arquitetado contra o teu povo. Pai, nós oramos e cremos que a vitória será maior do que a guerra. Nós cremos, Senhor, que a guerra será apenas o motivo do nosso testemunho. Cremos, Senhor, que o testemunho será maior do que o levante do inimigo, porque todas as vezes que o inimigo se levantou foi somente para cair. Todas as vezes que o inimigo planejou foi somente para dar tudo errado, porque ele não sabe de nada, ele não tem nada, ele não pode nada. Todo o poder está em tuas mãos, Deus. Nós oramos, nós já profetizamos a nossa vitória, nós já oramos e entregamos, meu Deus, em tuas mãos o problema, a guerra, a aflição, a angústia, a causa, a dor, a batalha, porque tu és o Deus que não perde batalha. De Gênesis a Apocalipse, tu nunca perdestes uma batalha. De Gênesis a Apocalipse, teu nome nunca foi humilhado. Pelo contrário, teu nome sempre foi e sempre será exaltado. Então nós cremos, Senhor, que nesta noite a tua palavra falou o nosso coração de uma maneira especial, nos mostrando, Senhor, que tu irás nos abençoar, e irá abençoar quem nos abençoar, e irá amaldiçoar quem nos amaldiçoar, porque tu conheces, Senhor, o âmago da nossa alma, tu conheces, Senhor, o fundo do nosso coração. Nós cremos, nós oramos, nós profetizamos nesta noite, pela autoridade do nome de Jesus, que em breve testemunharemos na tua casa, para o louvor e honra e glória do teu nome. Quão grande vitória tu nos dará, para que o teu nome seja exaltado, e que todos possam ver que o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o mesmo Deus da nossa vida, é o Deus da nossa casa, é o Deus da nossa família. Nós oramos e nós abençoamos a nossa vida e cremos na vitória. Diga bem forte comigo: eu creio na nossa vitória, pelo nome do Senhor nosso Deus. Aplauda o Senhor com alegria. Podeis sentar. Podeis sentar. Vamos louvar o Senhor nesta